Olá, olá, depois dessa apresentação bastante entusiasmada da Flávia, que ela me deixa com mais responsabilidade, eu vou falar para vocês hoje um tema que eu gosto muito e há muito tempo eu pesquiso, eu falo, eu olho, eu analiso, eu sigo esse tema. Agora um pouco antes aqui, quando eu estava preparando o meu material aqui, o César veio aqui e falou assim: você lembra que você foi fazer uma palestra lá na faculdade, onde eu dava aula, né, que você era coordenador lá, né, César, em Barracão, Dionísio Cerqueira? Ele falou assim: você lembra que o tema dessa palestra era mega tendências? E já era, e foi, ele falou o ano que eu não vou contar para vocês aqui, porque senão me complica, mas faz há muito tempo atrás. Isso só é uma prova de que é um tema que eu trabalho muito, há muito tempo. E aí, por isso que eu quero trazer esse material para vocês aqui hoje, que eu pesquiso, que eu trabalho com muita qualidade. Eu espero que ele de fato atenda à expectativa de vocês. O som tá bom lá atrás, tá ok? Tá todo mundo escutando super bem? Então parabéns, Carlinho, equipe, ó, tá, nota 1000. Então vamos lá, quero agradecer para começar a conversa a esse timaço da ViaSoft que organizou esse evento. Só ouvi elogios. E também quero parabenizar claramente essas pessoas, vocês, pessoas maravilhosas que vieram até esse evento. Porque é para isso que a gente existe aqui. A gente existe aqui exatamente para transmitir para vocês o que a gente está fazendo, as novidades, resolver problemas. Nós estamos aqui de coração para realmente fazer a vida de vocês melhor. Então vamos lá, no meu tema, mega tendências econômicas e tecnológicas. Eu não vou me sobrepor aqui às palestras anteriores que já estiveram aqui. Nós tivemos uma palestra aqui fantástica sobre economia. Vou abordar alguns assuntos, mas não é uma sobreposição. Assim como a parte de inteligência artificial e tecnológica não é uma sobreposição à palestra do Fábio. O que eu vou usar aqui de material é para demonstrar para vocês qual é a perspectiva de futuro que nós temos. E como é que se prevê o futuro? Isso é um assunto bastante complicado e complexo, porque prever futuro significa assumir risco de grandes erros. Vocês já viram aí grandes nomes, inclusive Bill Gates falando algumas besteiras que ficou tradicionais, e outros grandes nomes da tecnologia mundial que já fizeram previsões bastante erradas. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é tudo muito baseado em fatos e dados. Então vamos lá. E o modelo que eu vou palestrar para vocês hoje é bastante diferente do que eu já fiz na minha vida. É a primeira vez que eu vou fazer uma palestra online para vocês. Eu diria assim, é uma palestra, segurei que eu primeiro vou fazer o meu computador não me reconheceu, acho que eu estou sem óculos, eu vou ter que informar a senha, porque sacanagem esse negócio. Meu computador, eu não sei se ele está com esse microfone, ele não quis me reconhecer, mas... senha incorreta. Caps Lock ativado. Não dá, né? Desse jeito tá feio. Eu achei que ia dar tudo certo hoje. Eu fiz tudo para dar certo, deu certo. Agora sim. Bota lá. A minha palestra que eu vou dar hoje é a primeira vez que eu vou usar esse modelo. E eu estou fazendo porque eu estou entendendo que faz sentido a evolução que nós estamos tendo aqui, né, no mundo atual. É uma palestra que ela se condensa em 15 perguntas que eu vou fazer ao ChatGPT 5.0. 15
perguntas é a minha palestra. E vocês vão ver por que é tão interessante esse modelo. Eu testei as perguntas, tá? Também não ia ser tão bobo assim de fazer a pergunta e não testar o resultado. Então, em 15 perguntas, eu vou transmitir todo o conteúdo que eu quero falar para você. O pessoal da ROC que esteve aqui, assistiu uma palestra minha que tem algumas informações que eu vou passar aqui, então me perdoe o pessoal da ROC, não é tudo o que nós vimos lá em Anchieta, é só uma partezinha, tá? Mas essa repetição, então tenham paciência, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, por que eu uso esse tipo de informação, tá? Quando eu faço uma palestra sobre megatendências, a primeira coisa que eu falo é sobre demografia, população, crescimento populacional. Por que isso é tão importante? Porque qualquer negócio que eu tenha, que vocês tenham, que vocês trabalhem, tem a ver com pessoas. Você vende produtos que as pessoas compram. E não precisa ser só para ela usar, ela compra. Então são as pessoas que estão por trás dos negócios, tanto clientes quanto fornecedores. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é isso aqui, ó. A nossa... Opa, funcionou, olha que coisa legal. Tá. Por que o Carlinho, por que subiu esse negócio aqui? Não precisava, né? Pronto. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu trouxe aqui, ó, qual é a população. Essa pergunta eu já tinha digitado no ChatGPT, por isso que já está aí pronto, tá? É a primeira pergunta. Qual é a população atual? Nós estamos aí com 8,1 bilhões de pessoas. E uma projeção em 2050 que diz que nós teremos 9,7 bilhões de pessoas. Então nós ainda temos um crescimento populacional no nosso planeta, mas a previsão diz que nós vamos chegar lá em 10,3 bilhões de pessoas em 2080 e depois nós começamos a decrescer. Só que esse crescimento aqui, ó, para 9,7 bilhões de pessoas, ele é um crescimento que ele está baseado, ele diz aqui que os continentes que mais vão crescer, o primeiro deles é a África, que vai incrementar 1,4 bilhões de pessoas, e o restante basicamente na Ásia. Américas, Estados Unidos, América do Norte, Caribe, Europa, Oceania, eles basicamente não crescem. Vocês vão ver que depois tem uma outra pergunta que eu vou fazer aqui para o ChatGPT. Vocês vão entender que o nosso país basicamente não cresce mais. Então vamos lá. Eu selecionei as minhas perguntas aqui. Para não ter que digitar, eu vou copiar essas perguntas e já imputar aqui. Vai ficar fácil o negócio para mim, né? E vamos ver. Essa nova pergunta eu perguntei assim, ó, a respeito da demografia mundial. Medir a estatística por continente, do volume populacional, comparando com a previsão de 2050. Então está aqui, ó. A África, hoje, 1,5 bilhão de pessoas, e nós temos aí, população de 2050, 2,5. Então, 1 bilhão de pessoas em crescimento, cresce 67%. Então, para quem tem algum negócio que olhe para o continente africano, nós vamos ter um continente que vai crescer absurdamente forte. A Ásia, crescendo de 4,8 para 5,3 bilhões. Então, a Ásia cresce pouco, na verdade, 10%. Europa decresce 4%. América Latina e Caribe mais 6%. América do Norte mais 17%. Oceania mais 27%, com a população não tão grande. Então, isso aqui mais ou menos é a nossa população em 2050. Então, vamos lá. Obviamente, o país aqui, ó, a conclusão para o Brasil, né? Eu pedi sobre o Brasil também. Nós temos hoje no Brasil 220 milhões de pessoas. 212. E a estimativa é que a gente não passe de 230 milhões de pessoas. O Brasil é um país que logo, logo vai estar em decadência de população, de crescimento. E aí tem uma característica muito grande. O número de filhos por mulher, para manter a população, só manter, é 2,1 filhos por mulher. Vocês sabem quanto que é do Brasil?
O Brasil hoje está em 1,53 filhos por mulher. Nós já estamos abaixo da linha de reposição. Mas por que a gente continua crescendo? Porque a longevidade também está se tornando maior, então nós ainda temos um crescimento aí rapidamente aí até os 225 milhões, alguma coisa assim, e nós estagnamos. E aí os negócios de vocês começam a ter que ser repensados, porque como é que o teu negócio atende população mais idosa? Porque obviamente nós teremos populações mais idosas. Como que o teu negócio atende pessoas mais velhas? E como que você se comportará o dia que o país começar a decrescer a população? A estatística diz que o Brasil vai chegar lá em 2080 com 180 milhões de habitantes. Quer dizer, nós vamos perder população. Então, até agora, os únicos fatos no mundo que fizeram a população decrescer foram nas grandes pestes. A peste negra, que foi lá no século XIV, ela dizimou mais de 150 milhões de pessoas, quando o planeta tinha não mais que 450 milhões de pessoas. Nós perdemos 1/3 da população mundial com a peste negra. Foi o único momento que a população decresceu. Pensando aqui na era moderna, né, depois de Cristo. Teve um outro fato que ninguém fala, mas que existiu. A população indígena, quando os espanhóis e portugueses vieram para o Brasil, decresceu absurdamente, por causa de gripe e doenças que os brancos europeus trouxeram, que os índios não tinham anticorpos para isso. Mas ninguém fala nisso, porque também, índio, né? Para quê? Porque contar índio, né? Brincadeira. Na verdade, não se tinha uma estatística populacional e não se sabe quanto que morreu de indígenas nesse momento. Mas morreu muita gente. Isso praticamente não se fala, mas foi um momento muito grande. Para a economia talvez não faça tanto sentido essa exposição, porque talvez eles não estavam inseridos também dentro desse conceito, né, de negócios que nós tínhamos aqui. Então, só para vocês entenderem, esses aspectos populacionais que eu estou colocando, é porque de fato é uma das características mais importantes que a gente precisa avaliar quando a gente fala de mega tendências, de futuro. Pode acreditar, faz muito tempo que estudo isso e é muito verdadeiro, tá? Então, obviamente, aqui um resumo, né? Diz aqui novamente que a África e a Ásia que ainda vão crescer, o Brasil encolhe 30 milhões, mais ou menos 30 milhões até 2050, enfim, eu acho que é 2080. O ChatGPT nem sempre me dá umas respostas assim tão maravilhosas. Mas vamos lá para a terceira pergunta. Eu vou fazer só são 3 perguntas para a questão demográfica. E essa que eu vou perguntar agora é: qual a idade média dos brasileiros atualmente e qual será essa idade média em 2050? Ainda me informe a expectativa de vida atual dos brasileiros para 2050. Então vamos lá. A média populacional da população, 34 anos, hoje, de todos os brasileiros, 34 anos. Então, se você tem 34 anos, você é o cara da média. Você está acima, você é velho. Se está abaixo, você é novinho. Em 2050, essa mesma média passa para 44 anos. Olha como sobe isso daqui. Que absurdo a subida. Quer dizer, o envelhecimento da população brasileira. Tá? Expectativa de vida ao nasceres, que também foi a complementação da minha pergunta. Hoje são 76 anos, em 2050, 82 anos. Sobe 6 anos de idade nesses 25 anos de expectativa de vida. Então, isso é a parte boa, né, que nos deixa um pouco mais confortável, que quanto mais passa o tempo, mais a expectativa de vida aumenta. Para nós que estamos já com uma idadezinha um pouco maior, é um conforto também, né, que não vai morrer tão cedo, né? Espero eu também, né? Né, Fábio? Você está rindo do que aí? Não é verdade isso? Ok. Agora eu quero dar algumas conclusões para vocês dessa primeira etapa aqui, ó. Eu já falei alguma coisa para vocês sobre taxa de reposição de 2,1 filhos por mulher. Eu tenho uma crença de que aqueles 10,3 milhões de habitantes que dizem que o IBGE e outros estatísticos dizem que a gente vai chegar, eu pessoalmente não acredito que o planeta chegue a 10 bilhões de habitantes.
Por que eu comento isso? Porque, na verdade, nós estamos num decréscimo muito acelerado. Todas as populações dos países que começam a ter mais informação, mais cultura, mais consumo, mais mulheres entrando na carreira profissional, isso decai absurdamente. As mulheres deixam de ter filhos, e essa média de taxa de fertilidade por mulher de 2,1 que precisaria ter para equalizar, manter a população, ela não é mantida. Literalmente. Então, eu acredito que o mundo não chegará a 10 bilhões de habitantes. Bom ou ruim? As economias sofrem com uma situação dessas, muito mesmo, porque a gente passa a ter uma população envelhecida e com menos força de trabalho, e isso afeta os negócios que todos nós estamos envolvidos. E vai chegar um dia que talvez o teu cliente, além de ele ser mais idoso, provavelmente, ele já tenha... não tem aquela necessidade de expansão do consumo, porque tem muitos bens que uma pessoa compra que ela não precisa comprar duas vezes, e isso é um problema. Então, a economia, a gente vai experimentar uma situação que nós nunca vivemos. Trabalhar, ter negócios numa economia que começa a decair o número de pessoas, na era moderna, é uma coisa que nós nunca vivemos. A Covid não gerou esse problema, não matou tanta gente assim. Porque nós temos no Brasil... Vocês têm ideia de quantas pessoas nascem no Brasil por ano? Alguém quer arriscar? Quantos bebês tem no Brasil por ano? Agora? 2,5 milhões de nascimentos. Quantas pessoas morrem no Brasil? Em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100. E nós tivemos aí na pandemia, em mais que um ano, morreram aí um número bem menor que esse. Então, nós nunca vivemos... na era moderna, um decréscimo populacional, tá? Isso é bem consistente, tá? Mas nós vamos viver momentos aí, muito em breve, pela frente, onde a população começa a diminuir, simples assim. Algumas cidades começam a perder habitantes, hoje elas perdem por causa da migração, mas no futuro elas vão perder, literalmente, porque não tem mais pessoas. Uma situação bem esquisita, tá? Agora eu quero fazer uma incursão pela economia, e aqui também é interessante, porque eu quero que vocês vão juntando os pedaços do que eu estou comentando para vocês. Demografia para mim é um assunto muito importante quando se fala em megatendências. Economia também é. Então agora eu vou deixar a parte da demografia e vou entrar em economia. E alguns assuntos que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, ou que vocês nunca se preocuparam em pesquisar. Eu vou pesquisar isso aqui para vocês, tá? Então quer dizer o quê? Com essas 15 perguntas, eu vou resumir, espero eu, uma visão muito clara sobre megatendências. Vocês sabem quanto que tem de reservas dos países, mundialmente falando? Reserva. Os países têm reservas econômicas, né? Quantos bilhões de dólares tem, ou trilhões de dólares tem no mundo de reserva? Por que é importante? Vocês já vão entender. Eu tenho um dado aqui que o ChatGPT me trouxe de 12,3 trilhões de dólares. Como é que isso é estratificado em tipos de reservas? Temos 11,4 trilhões em dólares, moedas estrangeiras, sendo o dólar 6,6 trilhões, 58%, euro 20%, 2,3%, iene japonês, libra esterlina, yuan chinês e outras moedas. O dólar ainda, quando eu estratifico as moedas que são usadas para reserva nos países, ele significa 58%. Presta atenção nesse número. Por que isso é importante a gente está falando quando a gente fala economia? Há 10 anos atrás, o volume de reservas em dólar no mundo era de 65%. Já caiu para 58%. E a previsão é de que em 10 anos, esse número caia para 50%. Em 2050, isso caia para lá perto de 40%. Primeira grande conclusão que a gente tem aqui: existe um enfraquecimento do dólar como reserva mundial de valor para os países. Significa um enfraquecimento do dólar. Se a gente navegar sem muito sobressalto, significa que o dólar perde valor e o real ganha valorização. Se a gente olhar só esse item
separado, tá? Claro, agora o Brasil sempre faz umas besteiras que faz, né, o real, né, sofrer um pouco, e a gente muitas vezes acaba desvalorizando a nossa moeda em função disso. Em ouro, representa 15% das reservas globais, 1,5 trilhões de dólares. Em direitos especiais de saques, né, no FMI, 2,5% do total. Outros ativos, né, e criptoativos ainda nem aparece aqui no radar, tá? E eu perguntei também quais outros tipos de reserva que os países poderiam usar. Então, ouro físico, ativos de organismos internacionais, títulos soberanos, commodities estratégicas. Aqui é muito interessante. Se o Brasil acordasse economicamente, e eu diria assim, a gestão brasileira acordasse, tem um item que talvez a gente veja no futuro, essa é uma previsão minha também, que eu acho que é uma mega tendência: terras raras vão se tornar ativos estratégicos de reserva de valor. Por que terras raras? Porque com terras raras a gente produz hoje muitas coisas tecnológicas que sem elas a gente não produziria. Vocês devem ter observado aí que nos últimos meses uma grande briga em relação a isso. Inclusive quando o Donald Trump fez a primeira grande batalha de tarifas com a China cortou a venda de terras raras para o Brasil, e o Trump acabou voltando atrás e postergando a aplicação das tarifas. Por que disso? Porque, na verdade, sem terras raras, você elimina a possibilidade de construir uma série de componentes tecnológicos e valiosos, inclusive, desde foguetes, chips de computadores, alguns deles, enfim, uma série de coisas. Tá? Legal. Então, isso aqui é um pouquinho falando para vocês. Eu quero que vocês vão prestando atenção nisso, porque nós já vamos grudar muita coisa junta aqui, sabe? Ó, esse aqui eu acho que eu já falei para vocês, mas eu vou colocar aqui. É a minha sexta pergunta para o ChatGPT, que é o seguinte: em relação à moeda dólar como reserva, dos 10 anos, né? Como será daqui? Então está aqui, ó. 10 anos atrás, 65, 66, e hoje é 58, e 10 anos à frente, aí 50, 52, 55, e projeção para daqui 20 anos, 45 a 50. Mas eu acho, sinceramente, que perde mais valor, mais percentual ainda, como reserva estratégica de valor. Tá? Já vamos para a próxima aqui, para a sexta pergunta. Eu vou perguntar agora: qual é o valor total do déficit dos Estados Unidos para 2025? E vou pedir comparação também com o Brasil. Déficit, por que déficit? Porque tem uma coisa que hoje preocupa, e é o que está ocorrendo, a decadência do volume de reservas mundiais em dólar, é o déficit americano. Vocês devem ter ouvido aí nos últimos tempos a briga do Congresso americano com os governos americanos, e não é só do Trump, ainda Biden e voltando no tempo, a necessidade de aprovar superávit, muitas vezes emissão de títulos para dívida, porque o déficit dos Estados Unidos é bastante grande. E realmente é. O déficit americano, ele é hoje 1,9 trilhões de dólares. Então, 0,9 trilhões é o déficit primário, e 1 trilhão é o serviço de dívida. O que é serviço de dívida? Serviço de dívida é quando um país emite títulos para conseguir captar dinheiro, para se financiar, e tem investidores que compram esses títulos. Mesma coisa aqui no Brasil. Quando alguém compra um título Tesouro, Selic, você está financiando a dívida brasileira. No Brasil, o déficit primário, ele é quase zero. Esse ano estima 30 bilhões, é nada praticamente. Mas o serviço de dívida brasileiro, e eu acho que ele deve ter me respondido aqui, porque eu tinha checado, na verdade, essa informação. O serviço de dívida brasileiro, ele é 7,5% do PIB. Então está aqui. Nós temos 30 bilhões de déficit primário e quase um trilhão de dólares, de reais, desculpe, quase 1 trilhão de reais é serviço de dívida. E aí eu pedi para ele também me dar
qual é a taxa de juros os 20 maiores taxas de juro real, descontado a inflação. Então pega a taxa Selic lá de cada país, desconta a inflação, quanto que isso é? E a pior deles hoje é a Rússia, né, que tem juros nominais de 16%, com uma inflação de 5%, ela fica com juros de 11%. O Brasil aparece em segundo lugar. É verdade, ele me apresentou 6,5%, mas é maior, porque o juro nominal do Brasil hoje é 15%. O ChatGPT também fala umas besteiras aqui. Mas nós temos aqui uma taxa de juro real aí próximo de 10%. Aí depois vem México com 5%, Chile com 3%, África, Peru, Colômbia e assim por diante. A maioria dos países que bombam, que são super desenvolvidos, vou pegar aqui, ó, Coreia do Sul, um juro real de 0,7% ao ano. Então eu quero trazer uma conclusão para vocês aqui, ó, muito interessante, que é o seguinte: o Brasil, o grande problema dele é o juro real. Nós pagamos hoje, para financiar a dívida do Brasil, um valor absurdamente alto, quase R$1 trilhão. Isso é mais do que o investimento que o governo federal faz na saúde e na educação juntos. Então nós estamos fazendo no Brasil hoje um empobrecimento da população, porque o dinheiro que paga esse juro é o dinheiro que sai da arrecadação tributária. Por isso que cada vez mais o governo quer aumentar tributo, por quê? Na verdade nós estamos transferindo esse dinheiro para os grandes investidores, para os grandes especuladores, para os grandes bancos. E aí eu quero comprovar isso para vocês, porque no Brasil, a empresa que mais dá lucro são bancos. Se você compara isso com o mercado americano, por exemplo, a empresa que mais dá lucro são as Big Techs. Os bancos nos Estados Unidos nem aparecem no jogo. E nós aqui, as grandes empresas que mais dão lucro são bancos. Quer dizer, o que nós estamos transferindo o dinheiro da população para o setor financeiro, para os grandes investidores. Nós estamos literalmente empobrecendo a nossa população. Isso é o grande problema do Brasil. Acredite, não é um outro, é a grande taxa de juros. Isso inviabiliza, inclusive, financiamento para as empresas, crescimento, geração de emprego. Cara, é uma anomalia absurda, tá? E se a gente tem isso, como é que a gente vai... A pergunta é, como é que vai ficar no futuro isso? Nós vamos conseguir combater isso ou não? Então vamos lá. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Agora eu ampliei um pouquinho aqui, faço uma previsão da possibilidade de colapso econômico para os Estados Unidos e para o Brasil, em função desses déficits. Me demonstre também a lista dos 20 países mais endividados do mundo, listando do maior para o menor, e inclua o Brasil como 21º, se não fez parte da lista dos 20. Então é saber perguntar, né? Vocês já ouviram isso, que qualquer IA, você tem que saber perguntar para a IA para você tirar boas respostas. Então, pensando aqui, vamos esperar um pouquinho aqui. Calculando a dívida pública. Interessante, né? Estou fazendo uma palestra com 15 perguntas, coisa fácil, né? Hoje foi moleza para mim. Eu tinha uma palestra pronta, mas eu joguei fora. Eu fiz isso aqui hoje de manhã, montei as 15 perguntas, testei as 15 perguntas e tive o resultado que eu queria. Por isso que eu fiz essa mudança com vocês aqui hoje, tá? Então vamos lá. Probabilidade de colapso econômico em função dos déficits e os 20 top países mais endividados. Vamos lá. Estados Unidos, de 12 a 24 meses, muito baixa probabilidade. De 5 a 10 anos, baixa em média. O déficit total de 6% do PIB, já com juros de 3%. Enfim, ele depois dá uma explicação aqui, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, só eu quero dizer que é baixa essa possibilidade. No Brasil, ainda é baixa. E depois tem um outro item que vai cruzar aqui, que comprova isso. E de 5 a 10 anos, uma probabilidade de 20% a 35%. Se a gente não controlar, não o déficit nominal, o primário, se a gente não controlar o nosso déficit de dívida, o nosso problema pode se tornar bastante grande. E os 20 países mais endividados do mundo, agora vocês vão ter uma surpresa.
Nós não somos nem de perto o país mais endividado do mundo. Está aqui, ó, Líbano 280, Sudão 250, que é em relação ao PIB, tá? Dívida PIB. Japão 235 a 260% do PIB. E você pensa assim, pô, mas como é que um Japão que tem uma dívida tão grande não está em colapso? Porque o serviço da dívida é muito barato, a dívida japonesa é baratíssima, os juros no Japão são muito baixos. Então permite ter uma dívida alta. Se você tem juro baixo e tem credibilidade, você pode ter dívida. Agora, você nunca vai ter dívida com um juro altíssimo, tá? Aí vem Singapura, que hoje é considerado um mega país evoluído pra caramba. Eritreia, Grécia, Argentina lá muito na frente da gente, 150, 175, Venezuela, Estados Unidos, que aparece Estados Unidos com 121 a 126% de dívida. Novamente, um país com credibilidade pode ter, e juro baixo pode ter mais dívida. É bom? Eu diria para vocês que sim, porque quando um país faz dívida para fazer investimento interno, infraestrutura e tudo mais, ele vai super bem, tá? Agora, se você não tem juro baixo, não se meta nessa brincadeira. Vamos lá, o Brasil está aqui muito, ele colocou como 21º porque eu pedi, mas na verdade ele é uma dívida bastante baixa. A nossa dívida hoje é estimada em 75% do PIB. Então a nossa dívida é baixa, mas está crescendo rapidamente porque os juros são altíssimos, tá? Legal? Em relação ao risco, aqui tem mais uma informação, né? O que reduziria o risco? Ancoragem da inflação, Brasil superávit primário recorrente, melhora da qualidade do gasto, alongamento e desindexação da dívida, enfim, ele me trouxe algumas coisinhas a mais aqui. Vamos para a 8ª pergunta. E a 8ª pergunta pergunta o seguinte: qual o tamanho das 20 maiores economias mundiais e qual foi a taxa de crescimento das mesmas nos últimos 10 anos? Ordene do maior para o menor. Cria também uma coluna com a previsão de crescimento das mesmas para os próximos 10 anos, totalizando o percentual em 10 anos. Viu que fácil? Já estou na metade da minha apresentação. 8ª pergunta. Por que nós estamos falando de economia? Estamos falando principalmente dos países, estamos falando do Brasil relativo aos Estados Unidos. Porque, gente, nós vivemos dentro do mundo hiperconectado. Não tem mais saída, você está dentro de um ecossistema que cada ação num país ou no outro reflete, e reflete no teu negócio. Não tem mais saída. Então, nós temos que, quando a gente vai tentar entender o mundo como um todo, você precisa fazer um olhar de cima. Sabe aquele negócio que a gente tem no Google Earth, né? Você procura um lugarzinho lá, e ele abre o planeta, de lá de cima, depois vai focando até o pontinho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o nosso Google Earth aqui, basicamente, da economia, eu estou trazendo alguns pontos que são muito importantes vocês conhecerem, tá? Então, vamos lá, as top 20 economias no planeta. Os Estados Unidos, qual é o PIB dos Estados Unidos? 30 trilhões de dólares. China, 19. Alemanha, 4. Índia, 4,2. E assim por diante. E o Brasil, vamos achar o Brasil aqui, não sei se apareceu aqui. Brasil, 10º, 2,1 trilhões de dólares. Tem algumas controvérsias esses números aqui, tá? Mas basicamente, as economias são os principais países, quando falando em economia, basicamente isso daqui. Então nós temos aqui Estados Unidos, China, né? Cresceu super nos últimos 40 anos. A Alemanha, que na Europa é a maior economia. Japão, que sempre foi uma economia grande, principalmente depois do advento tecnológico. Daí pegamos aqui alguns intermediários e aparece o Brasil. Por que o Brasil aqui já aparece em 10º? Mas nós já tivemos rankings melhores, já fomos 7º, 8º. Vocês lembram disso? Já fomos uma economia mais pujante. Por quê? A gente decresceu tanto? Não, é que teve outros países também que cresceram muito fortemente. Então, a economia, ela é importante para a gente entender quem é o protagonista do jogo aqui. E essas são as grandes economias do planeta. Ah, deixa eu ver. Agora eu pedi também a taxa de crescimento, né? Vamos ver aqui.
Estava embutida aqui, eu já passei para vocês essa parte aqui, então isso aqui é importante porque eu volto aqui depois na sequência. Eu vou para a próxima pergunta aqui. Vocês já ouviram, alguém já perguntou para vocês quanto de dinheiro existe no mundo? Vocês têm ideia disso? Vocês já pararam para pensar quanto dinheiro tem no mundo? Nunca pararam? Não? Não, Janete? Nunca parou? Quanto dinheiro tem no planeta? Essa é uma informação importante, tá? Isso começa a dar a dimensão de onde que nós estamos, com quem que nós, Brasil, por exemplo, onde é que estamos inseridos. E é bem interessante, tá? As respostas são bem interessantes. Então vamos lá. O dinheiro líquido global estima-se de 120 a 125 trilhões de dólares. Dinheiro líquido, dinheiro que circula, tá? Mas ele não é só a única medida de riqueza, né? A riqueza das famílias no mundo, ela é estimada em 450 a 500 trilhões. Por que aí é um número bem maior? É que aqui a gente já está contando também imóveis, nós estamos contando a avaliação da riqueza patrimonial também. Uma coisa é dinheiro corrente, outra coisa é riqueza patrimonial. Ativos financeiros intermediados, de 400 a 420 trilhões de dólares. E reservas oficiais dos bancos centrais, aquilo que nós exploramos lá no início, 12 a 13 trilhões, parte disso é ouro, que são 13%. Ok? Crescimento dos últimos 10 anos. Ele saiu lá de 80 a 90 trilhões para 120 trilhões em 10 anos. A riqueza das famílias, alta relevante, com queda em 22, recuperação 23, 24. Então, por que eu trouxe esse número aqui? Porque, gente, é bem interessante o cruzamento que isso vai dar ali na frente, tá? Perspectiva para os próximos 10 anos. A ideia é que essa riqueza, esse dinheiro fluido, ele passe a 195 a 210 trilhões de dólares. A riqueza das famílias, tendência de alta, dependendo do ciclo de juros, e ativos financeiros, né, com continuidade de crescimento aí para maior fluidez, inclusive. Essa é uma coisa interessante quando a gente fala em dinheiro, porque assim, os países também emitem dinheiro, tá? Aqui tem 4 resumos, eu já vou para a próxima também. Só que quando a gente fala em dinheiro assim, a gente pensa assim, peraí, tem tanto dinheiro assim, eu tenho tão pouco? Alguém pensou nisso? Ou pensou assim, nossa, eu tô quase lá. A economia do mundo, ela é uma economia assim muito, eu diria assim, muito baseada hoje. Quando a gente pensa assim, onde está esse dinheiro todo que eu falei aqui, ativos financeiros fluidos, principalmente dos Estados Unidos. O mercado americano hoje é o que controla o sistema financeiro mundial. Mas tem uma China aí que vem crescendo muito fortemente, tenho. Mas quando a gente fala em ativos financeiros, fundos, ações, isso tudo nós sempre acabamos voltando para os Estados Unidos, que domina esse mercado de uma maneira muito forte. Então, se alguém tem... a gente já ouviu falar aí que a China vai se tornar a maior economia do mundo, e a gente sempre ouve isso, né, recorrentemente. Não é tão simples assim. O mercado americano é um mercado extremamente resiliente. Os fundos americanos, os bancos americanos, eles sabem, foram eles que criaram a maior parte desses regramentos, e eles sabem como controlar isso na mão deles. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a nível de economia, não existe uma tendência tão clara de mudar esse cenário que nós temos aí, tá? Legal? Eu falei um pouquinho antes para vocês sobre a possibilidade do dólar estar enfraquecendo, juros, né? Por que o problema dos juros no Brasil, ele é um problema grave? Por que o país usa uma estratégia errada, tá? Vocês devem ter ouvido essa semana que passou, o Banco Central manteve a taxa de juros Selic em 15%. O que acontece com isso? Por que manter? Porque ele está tentando controlar a inflação com taxa de juros. Agora, qual que é o grande erro que tem nesse processo? O grande problema é deixar isso só para o Banco Central. Porque tem várias formas de você ampliar esse combate à inflação. Primeiro, choque de oferta. Segundo, importação de produtos. Terceiro, financiamento às atividades produtivas onde a oferta está pressionada, onde você tem mais demanda do que oferta. É a oferta e procura que regula a inflação.
Quanto mais oferta, mais disputa, menos pressão inflacionária. Então, quando a gente deixa só para o Banco Central, e nós temos um governo irresponsável, na verdade, gastando acima do que poderia, então isso cria uma pressão inflacionária maior, a gente paga mais caro para controlar a inflação. Então, esse problema que o Brasil está vivendo hoje, ele é um problema, eu posso dizer para vocês, gravíssimo. E aí, combina isso com o envelhecimento da população, previdência, enfim, e tudo mais. Então, a nível de futuro, o Brasil, dificilmente ele vai se tornar um país protagonista. Ele pode se dar bem em vários mercados, óbvio, como está se dando no agro e em vários outros, mas ser protagonista mundial é difícil que isso aconteça em função desses números que a gente está olhando aqui. Agora eu vou para um outro assunto que interessa muito, principalmente quando a gente está aqui dentro do ambiente da ViaSoft. Quais são as tendências tecnológicas de ciência e inovação? Esse aqui é talvez mais assustador do que os demais, tá? E eu perguntei aqui, quais as tecnologias estão atualmente sendo mais disruptivas no mercado, como elas tendem a modificar os nossos cenários atuais e futuros, e quem vai dominar essas tecnologias? Então vamos lá. Primeira coisa que ele me traz aqui já de cara, inteligência artificial. Impacto atual, automação de tarefas cognitivas, copilotos digitais, análise preditiva e tudo mais. Impacto futuro, tomar decisão autônoma. Quem pode dominar esse mercado? Estados Unidos, nem se fala, e China, com grandes players também atuando nesse setor aí. Então, inteligência artificial, ela é algo já, eu diria assim, já praticamente estabelecido. Os grandes players estão investindo bilhões de dólares e eles vão ser os grandes protagonistas. O que nós seremos na inteligência artificial? Nós podemos ser bons usuários, porque a concorrência também faz baixar preço, que é o que está acontecendo. Nós conseguimos usar uma ferramenta como essa daqui, de uma forma baratíssima, e não fomos nós que criamos ela. Então, tem saída tem luz no final do túnel? Eu digo que sim, como bons usuários. Vamos protagonizar nesse cenário? Não existe espaço para sermos os grandes protagonistas desse cenário. Tá? Qual que é a segunda grande tecnologia que vai impactar demais o nosso mundo? Computação quântica. E aqui agora eu quero falar uma coisa bem interessante para vocês, porque eu estou envolvido num projeto de computação quântica. A gente tem, não sei se todos sabem aqui, mas a gente criou um instituto de ciência e tecnologia em Curitiba, chamado Sinapse. Inclusive, eu participo bastante forte lá, o Roberto também está lá, né, como diretor. E esse instituto está fazendo um projeto junto com o Exército Brasileiro para a gente criar um parque tecnológico em Curitiba de computação quântica, cibersegurança e inteligência artificial. Por que é tão importante a gente ter bastante estudo em relação a isso? Porque quando eu falo em computação quântica, eu vou dar um dado para vocês aqui que é assustador. Porque dentro desse projeto a gente tem também o pessoal da IBM. A IBM talvez seja a empresa hoje em computação quântica mais evoluída no planeta. E a gente tem acesso às pesquisas da IBM. E a IBM prometeu lançar um computador quântico em 2029. Então nós estamos falando aí de 4 anos pela frente, não mais que isso, nem chega a dar 4 anos, de 200 qubits. Qubits é uma forma de medida de poder computacional, ok? Não vou explicar tecnicamente o que é um qubit e como funciona, mas é uma medida de poder computacional. E eu vou dar uma ideia para vocês do que é esse computador a nível de potência. Se nós pegarmos todos os computadores hoje do planeta e criarmos uma rede com esses computadores e compararmos isso em qubits, nós vamos chegar a um número de 60 qubits, ok? Isso é só uma referência, só para a cabeça da gente poder ter referencial. Ou seja, nós pegarmos todos os computadores do planeta, montarmos uma rede, somarmos a capacidade de processamento, nós vamos ter 60 qubits. Esse primeiro computador da IBM, apenas um computador, ele vai ter 200 qubits. Tá? Isso aqui é para a gente ver a dimensão absurda que é esse negócio. Então, pense assim, o primeiro computador quântico que está para ir para o mercado vai ser 3 vezes maior do que toda a capacidade instalada no mundo dos computadores convencionais.
É assustador, né? E sabe por que é assustador? E para mim também é. Porque a partir do momento que isso começa a rodar, tudo o resto vira sucata. Mas não é só isso. Um computador quântico, ele tem um poder computacional tão absurdo, ele é tão fora da curva, que aí pense você o seguinte: uma chave criptográfica de 256 bits que protege uma operação bancária. Ela pode, que hoje ela é praticamente inquebrável pelo poder computacional que tem. Vai ser quebrada em segundos. Certo? Aí, novos remédios, novas previsão climática. Isso sendo usado um computador nesse porte, eu diria assim que a gente passa a se exponencializar uma série de coisas. Outra questão importante: inteligência artificial em cima de um computador quântico. O pesquisador da IBM, ele fez um comparativo com a gente. Ele comentou que um dos LLMs lá do ChatGPT, que foi treinado, ele levou 8 meses, foi um comparativo que ele fez, com 1000 servidores, com placas NVIDIA das mais modernas, para treinar esse modelo. Então, 8 meses, com 1000 servidores, para treinar um modelo da OpenAI. Esse mesmo processo, quando o computador quântico existir, ele vai fazer em 2 dias. Um computador quântico vai fazer em 2 dias. Certo? Então, assim, é só para vocês entenderem que por que é tão... Agora, quando eu começo a pegar essas tecnologias e começo a comparar, começo a colocar nessa minha previsão tecnológica de mega tendência, ele é disruptivo. Ele muda a economia, ele muda o mercado, ele muda o jogo, certo? Então, por isso que quando a gente fala de computação quântica, que é o segundo item que o ChatGPT me trouxe como tecnologia disruptiva, eu fico, na verdade, não tenho como não acreditar nisso, sabe? O terceiro, biotecnologia e engenharia genética. Hoje, também se prevê que a combinação de computação quântica, de inteligência artificial, vai criar, de fato, produtos biotecnológicos e alterações de DNA e novas moléculas, enfim, com uma velocidade absurda. E isso muda o mercado. Vocês viram aí o que tem acontecido, né, com o Ozempic, Companhia Limitada, ou que nós já tivemos uma pequena experiência na Covid, né? Remédios que demoravam anos para ser criados, passaram a ser criados em muito menos tempo. E ainda com a tecnologia atual. Imagine quando a gente tiver essas tecnologias aqui na nossa mão. A quarta grande transformação: energia e transição climática. Dizem que, isso aqui eu não tenho tanta informação assim para afirmar para vocês, porque não é talvez também a minha área, mas dizem que nós teremos energia ilimitada daqui a algum tempo, por causa da evolução tecnológica em cima de novas formas de energia. Aqui eu não vou entrar nesse assunto, mas é só um comentário que eu tenho visto muito recorrentemente e me causa assim, eu diria assim, um certo espanto. Uma outra assim, que esse de fato que eu acho que é o ponto de inflexão, é quando a gente fala de robótica e automação. Então agora eu quero fazer alguns comparativos com vocês. Imaginem vocês um robô que ele tem toda a inteligência artificial disponível para ele e que ele tem todo o processamento possível e disponível para ele. Ele se torna absolutamente possível dele substituir a gente em quase todas as tarefas. Concorda comigo? E isso não está longe de acontecer, porque quando a gente cruza essas evoluções que estão para vir, a gente fica bem assustado, porque computação quântica está aí. As pesquisas não começaram hoje. Computação quântica, nós temos pesquisas de mais de 25 anos para trás. Assim como a IA, para quem estuda a IA, vai descobrir que as primeiras análises de IA foram criadas lá em 1956, pelo Alan Turing e outros grandes pesquisadores. Os primeiros conceitos de IA já tem quase 100 anos. Mas é hoje que eles estão
de fato, fazendo a coisa acontecer de uma forma diferente. Por quê? Porque uniu 3 grandes pilares para a gente ter uma IA que funcione. É poder computacional. O Wilson deve saber isso mais do que eu. Poder computacional. Por que a IA só aconteceu muito fortemente agora? Poder computacional, dados disponíveis em massa para treinamento e algoritmos. Por que a gente começou a falar em IA há tão pouco tempo? Foi agora, poucos anos, 3 anos, 4 anos, que a IA assim, floresceu mesmo como uso. Por quê? Porque agora que a gente encontrou as 3 coisas juntos na quantidade e capacidade adequada. Porque senão poderia ter sido em 1990, poderia ter sido em 2010, mas foi agora, por causa dessas 3 coisas. Por isso que eu digo, quando a computação quântica chegar no mercado, a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. Então, assim, nós precisamos sim ficar de olho em todas essas tecnologias, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa acompanhar, a gente precisa entender como que elas estão avançando. Próximo delas, próxima, tecnologias de comunicação, 5G, 6G, satélites em rede e internet quântica. Você já deve ter ouvido falar alguns dias atrás, algumas pesquisas que na China eles já estão testando 7G. Não sei até que ponto isso é verdade, eu não estava lá para ver, mas as evoluções na comunicação passam também a fazer parte, porque não adianta eu ter poder de processamento se eu não tiver comunicação também de alta escala, de alta velocidade. E quando eu falo de computação quântica, pior ainda, porque para mim ter velocidade quântica, internet quântica ou rede quântica, eu diria assim que é um problema maior ainda. Eu até desconfio que quando a IBM, se a IBM cumprir a promessa de lançar o primeiro computador quântico em 2029, nós ainda teremos que usar as redes comuns que nós temos. Então, como é que ele vai servir? Como é que isso provavelmente vai funcionar? Então, a gente vai ter esses grandes computadores quânticos em grandes nuvens de processamento, mas não disponíveis assim em qualquer lugar. Por causa que nós ainda não vamos ter comunicação quântica disponível. Isso é uma coisa bem complexa. Mas tecnologia também faz parte do jogo e a gente também está dando conta, E aí vem 7º item, cibersegurança e criptografia pós-quântica. O que é pós-quântica? Algoritmos pós-quânticos são aqueles algoritmos feitos com tecnologia quântica para não ser quebrados. Por exemplo, uma chave algorítmica pós-quântica é justamente uma chave de segurança para não ser quebrada com computação quântica. Já tem isso, inclusive no Brasil, estudos tem algumas universidades que já tem algumas coisas desenvolvidas em relação a isso. A IBM é uma das poucas que tem patentes de algoritmos pós-quânticos. Por quê? Porque tem que estar preocupado sim. O exército brasileiro está preocupado com isso? Está muito preocupado. Porque a partir do momento que nós temos computação quântica disponível, não tem sistema que a gente consiga dar segurança. O pessoal aí que trabalha com cibersegurança deve ficar de cabelo arrepiado com essa informação. Por quê? Porque a gente não vai ter, de fato, segurança quando a gente tiver computação quântica quebrando praticamente tudo quanto é chave. Legal? Isso aqui é um pouquinho do que a gente tem aí de tecnologias vindo pela frente. Vamos lá para a 11ª pergunta. Eu fiz o seguinte nessa pergunta. Obviamente que algumas tecnologias impactarão outras tecnologias. Se a computação quântica ficar disponível, estável e viável em breve, ela impactará fortemente a inteligência artificial, possibilitando um crescimento mais exponencial da mesa. Me dê a sua previsão para a computação quântica e compare os efeitos nas demais tecnologias como cibersegurança, inteligência artificial, comunicação e robótica. Aí ele me fez aqui uma linha do tempo. 2025 a 2030, uma fase inicial aplicada. 2030 a 40, fase de maturação. E 2040 a 50, fase de integração massiva. Então, obviamente que, como eu falei antes, se eu tiver um computador em 2029, 2030, ele já não vai fazer a revolução no dia seguinte, mas ele já vai começar a estar no mercado e ser utilizado.
Impactos por tecnologia relacionada. Cibersegurança, impacto enorme. Computação quântica quebra protocolos criptográficos atuais. RSA, SC, governos e empresas precisam migrar para a criptografia pós-quântica. Consequência, corrida global por novos padrões de segurança. Prazo crítico até 2035. 10 anos à frente, não é? Nada, isso na escala que nós temos à nossa frente. Inteligência artificial, acelerador exponencial. Computadores quânticos poderão treinar modelos de IA em minutos, que hoje levam semanas, mas na verdade não é nem semanas, isso aqui é meses. Permitirá a IA lidar com problemas de altíssima complexidade, clima, genômica, mercados financeiros, interações sociais, enfim. Comunicação, impacto fundamental. Redes quânticas, internet quântica, transmissão inviolável de dados. Comunicação 100% segura entre governos, bancos, sistemas militares. Isso se você tiver comunicação quântica, óbvio. Robótica e automação. Robôs dependem de IA e simulação. Quântica acelera essas bases. Robôs humanoides capazes de simular milhões de cenários em tempo real. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso daqui? Logística global otimizada por algoritmos. Prazo 2040. Robôs se tornam quase autônomos em planejamento e adaptação. Isso aqui é uma coisa que me incomoda, tá? Porque vai chegar um dia que a soma dessas tecnologias todas vai fazer com que os robôs sejam autônomos. E aí eu quero trazer uma outra informação que também, nas minhas conclusões, me dá um pouco de medo. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de carro autônomo, a gente tem um carro com mega volume de sensores e ele com bastante computação lá dentro e tudo mais. Então você precisa, para cada tipo de equipamento, você precisa criar toda uma estratégia, uma estrutura tecnológica para ele ser um carro autônomo. E vocês sabem que carro autônomo faz muito tempo que está sendo pesquisado e desenvolvido. Mas agora pense comigo, pense numa outra realidade. O dia que eu tiver um robô autônomo, com muita inteligência, fazendo o que eu faço, por exemplo, ele vai poder sentar numa máquina que tem nada, tem zero automação, e fazer o que eu faria pilotando aquela máquina. Ele pode, eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de acrobacia aérea, eu sou piloto de acrobacia aérea. Isso aí não é brincadeira, tá? Isso não é computação quântica, isso é real. Esse robô vai poder sentar no meu avião e pilotar melhor do que eu. E o meu avião continuar exatamente do jeito que está. Uma máquina, um trator agrícola, um robô humanoide com toda essa tecnologia, senta lá e faz tudo o que precisa ser feito, sem botar nada de automação nessa máquina. E aí nós podemos automatizar praticamente tudo. Serviço de casa, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, enfim. Com toda essa tecnologia, eu posso dizer para vocês que esse humanoide, esse robô totalmente automatizado, pode fazer basicamente todas as funções, sem eu ter que automatizar as demais coisas. Olha que interessante isso, né? Que análise muito maluca. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Se vai estar dentro dos prazos que nós estamos falando aqui, não sei, né? Previsão é sempre previsão, mas que vai acontecer é bem provável, tá? Vamos lá para as perguntas finais. Essa pergunta aqui é o seguinte, nós já estamos na pergunta de número, eu falei de vocês de 15, nós já estamos na 12ª. Qual o grande ponto de inflexão no que tange uma influência forte, pesada e massiva nos processos atuais, comportamento, influência no trabalho, economia do nosso mundo? Quando e por que nosso mundo será realmente afetado, considerando a combinação dessas tecnologias que avaliamos acima? O grande ponto de inflexão global, 2035 a 2045. Então, de 10 aqui a 20 anos, nós vamos estar vivinho ainda para ver, espero, né, todos nós, que é com pico de aceleração em torno de 2040. Por quê? Será o grande período em que 3 grandes ondas convergirão ao mesmo tempo: computação quântica, inteligência artificial, demografia e economia, envelhecimento global, pressão fiscal, redistribuição do poder político.
Olha que interessante. Começamos aqui a cruzar basicamente tudo que nós pesquisamos aqui até agora. Então, os próximos anos serão anos muito decisivos para para as mudanças que vêm aí, para as aplicações tecnológicas que estão sendo construídas nesse momento. Ok? Economia e dinheiro. Antes, capitalismo digital financeiro, moedas digitais soberanas, as CBDCs, e depois colapso no trabalho como motor de renda, reservas de valor mudam, e geopolítica se reorganiza. Quem controla a computação quântica e a energia limpa domina o jogo. Olha que interessante isso daqui. Comportamento. Antes, adaptação lenta às novas ferramentas. IA, copiloto, robôs assistentes. Depois, convivência diária com máquinas inteligentes e autônomas. Tempo livre abundante. Opa, sabe? Uma coisa boa até que enfim, né? Busca de sentido fora do trabalho. Maior ênfase em identidade, espiritualidade, experiência e artes como fonte de realização. Influência no poder global. Antes, EUA e China disputam a hegemonia tecnológica. E depois, o polo que dominar quântica, IA, cibersegurança, energia abundante assume liderança global. Pequenos países podem ganhar relevância se dominarem nichos. Israel com cibersegurança, Coreia com chips, Brasil com bioenergia e alimentos. Conclusão clara. O grande ponto de inflexão será quando a computação quântica encontrar a IA avançada em escala prática. Isso que nós falamos aqui. O trabalho humano deixa de ser o pilar da economia, moeda e valor passam a estar mais ligados a dados, energia e controle tecnológico. Vamos em frente. Vamos lá para a nossa 13ª, aqui, um pouquinho das conclusões aqui, acho que eu já falei bastante coisa aqui. Exato. 13ª pergunta. Perguntei o seguinte aqui para o ChatGPT: me esclareça então os cenários para os seres humanos para 2035 e 2050, frente a todas essas tecnologias e evoluções. O que impacta e muda em relação ao formato de vida atual e trabalho? Então, 2035, a década da aceleração, IA madura, início da computação quântica, vida cotidiana, casas inteligentes conectadas, IA, veículos autônomos, robôs de serviço. Trabalho, 40% a 50% das tarefas atuais automatizadas. Dinheiro, uso massivo de moedas digitais, mais tempo livre. Sentido da vida, cresce a busca por propósito pessoal, além da carreira. Interessante isso, né? A previsão que a IA me dá é de que a gente vai ter mais tempo livre e que a gente, obviamente, vai ter que buscar propósitos de vida, e o trabalho perde espaço, perde tempo dentro do nosso tempo. Inclusive dizem algumas outras previsões de que o horário semanal que nós vamos trabalhar vai encolher quase pela metade. Bom, né? A gente ser produtivo e trabalhar menos, e aí eu quero. Você também, Éder? Em 2050, o mundo todo reconfigurado, tá? Vida cotidiana, robôs humanoides e assim, coisas que a gente já comentou um pouquinho aqui também. Vamos lá, 14ª pergunta. Na verdade, é a última pergunta aqui, depois uma pergunta um pouco diferente. Vamos lá, frente a tudo isso, o que faço para potencializar meus negócios, minha carreira, para que cresçam, prosperem e me deixem minimamente mais preparado para enfrentar essas mudanças? Como devo agir para preparar meu lado profissional, pessoal e econômico, sendo um colaborador de uma empresa, um dono de um negócio? Vamos lá, agora é para nós, né? Se a gente constatou que vai ter todas essas mudanças, vamos lá, como é que a gente se prepara então para essas mudanças? E aqui na ViaSoft a gente leva isso muito em conta, porque a gente também sente uma pressão dos nossos clientes para que a gente prepare sistemas, tecnologias, ajude os nossos clientes a evoluir dentro desse processo. Então, obviamente, isso serve muito para nós, sabe? É um recado também bastante forte para nós. Preparação profissional. Se for colaborador, desenvolva habilidades não automatizáveis.
Use IA como alavanca, não como concorrente. Reskilling contínuo, quer dizer, nunca pare de aprender, é um ciclo contínuo. E construa uma marca pessoal. Coisas que até a gente já sabe, né? Se for dono de negócio, digitalize tudo, transforme sua empresa em data-driven. Adote IA e automação em processos administrativos, financeiros, marketing e atendimento. Invista em talentos híbridos. Pessoas que unem visão de negócios mais tecnologia. Muito verdade isso daqui, gente. A gente não precisa, como pessoa, como profissional, ser um executor de tudo. A gente precisa saber conduzir as execuções. E se antecipe às regulações. ESG, LGPD, IA, ética. Aqui ele não trouxe, mas nós temos uma reforma tributária, que vocês escutaram uma palestra ontem sobre isso, muito valiosa. A reforma tributária vai impactar muito a gente e ela tem oportunidades também aí dentro dela também, embora tenha desafios. Preparação pessoal, educação contínua, saúde como prioridade, gestão do tempo e propósito. Nunca esqueça disso. Preparação econômica, diversifique fontes de rendas, educação financeira e proteção patrimonial. Se for dono de negócio, aposte em setores de futuro, IA, energia limpa, cibersegurança, logística, saúde, enfim, educação contínua. Participe de ecossistemas, globalize cedo, construa resiliência financeira. Fácil, né? Nem tanto. E agora eu peguei uma aqui, uma última pergunta, porque o meu tempo também vai exaurindo aqui. E eu perguntei sobre a ViaSoft. Perguntei o seguinte, a ViaSoft é uma empresa de RP de tecnologia que desenvolve solução de gestão RP, soluções como uso de IA, ferramentas, aumento de produtividade, gestão de pessoas, logística, analytics, academia de líderes, enfim. E que também está liderando projetos de inovação, eventos, projetos junto às Forças Armadas, que eu comentei para você, Parque Tecnológico de Computação Quântica, Cibersegurança e Inteligência Artificial. Coloquei até o lançamento do nosso livro, do nosso CEO aqui, do Fábio, que é o livro do Segundo Cérebro e desse grande aprendizado que ele passou em inteligência artificial. E perguntei para a IA como eu, como cliente dessa empresa, da ViaSoft, estou fazendo a pergunta por vocês, posso me beneficiar mais com ela e o que devo fazer para isso. Então vamos ver o que ela nos respondeu aqui, tá? Não fui eu que criei essa resposta aqui, tá? Objetivo, maximizar o ROI imediato. ERP como centralizador. Use o ERP não só para rodar a operação, mas para gerar inteligência de negócio. Analytics preditivo, IA como copiloto interno, gestão de pessoas, mapear talentos, engajar equipes, prever rotatividade. O que fazer? Cria um núcleo interno de usuários avançados da ViaSoft para explorar 100% das ferramentas já contratadas. Olha que interessante. Isso aqui é algo que a gente sempre cobra das empresas, foi bastante discutido aqui, que inclusive tivemos cases aqui sendo apresentados, principalmente daquelas empresas que têm estrutura para usar o máximo, tirar o máximo das ferramentas que a ViaSoft cria, são basicamente os melhores cases. Então, isso aqui foi o que a IA disse para vocês fazerem, para utilizar melhor o que a ViaSoft tem feito aqui de novas evoluções tecnológicas e novos produtos. Como parceiro de inovação, usar a ViaSoft como laboratório, projetos piloto, cocriação, leve desafios reais da sua empresa para a ViaSoft. Academia de líderes, trouxe aqui um pouquinho aqui da Rock, e livro Segundo Cérebro, aplique os conceitos na sua empresa, criando um modelo de gestão baseado em IA, pessoal e coletiva, onde cada colaborador amplifica a inteligência artificial. O que fazer? Propõe um acordo de inovação colaborativa com a ViaSoft. Você fornece contexto, stories reais, e eles testam soluções junto a você. Olha que interessante, né? Não tinha pensado nisso. Como integrante do sistema estratégico. Bom, aqui ele dá mais umas ideias aqui. Tá? Basicamente, o que eu quis fazer com tudo isso daqui, gente? Essa palestra eu tinha ela pronta, mas por que eu quis ir buscar direto na inteligência artificial, no ChatGPT, e apresentar o que ela me trouxe aqui? A grande mensagem que eu tinha para vocês dessa palestra era
exatamente a ideia de que nós precisamos fazer as perguntas corretas. As perguntas certas mudam o jogo. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Quando você usa inteligência artificial, a pergunta certa muda o jogo. A sequência da pergunta, a forma da pergunta, a inteligência de criar a pergunta faz com que você tenha a resposta mais adequada. E aqui eu quis trazer para vocês um pouquinho do que a economia mundial está acontecendo, algumas curiosidades, um pouco do que a demografia está mostrando para a gente no futuro, e principalmente o que as tecnologias vão impactar nas nossas vidas nos próximos anos. E a gente percebeu que, integrando tudo isso, que é o que de fato vai mudar o mercado, a gente começa a entender o que muda. Por isso que eu chamo essa palestra de mega tendências econômicas e tecnológicas. É em cima disso que nós, ViaSoft, usamos esse tipo de conhecimento para olhar para os nossos produtos e criar soluções que vão, de fato, andar na frente, fazer com que a sua empresa fique mais relevante a nível de mercado. Então, como eu também tive aqui eu perguntei sobre a questão do livro do Fábio, e eu vi que muitos de vocês até já adquiriram. Eu vi a Nayara, cadê a Nayara? Vem cá, Nayara, que eu quero fazer uma provocação para você. Vem cá. Eu vi que você fez uma promoção aqui hoje de tarde, e eu na verdade eu não gostei dessa promoção. Vem cá, sobe aqui. Por que eu não gostei? Porque na verdade você fez, acho que você colocou uma quantidade ali de livros para que as pessoas recebessem uma mentoria. Ó, o microfone. Recebessem uma mentoria e assim, com a ideia de comprar um volume absurdo de livros. E eu quero fazer um pedido agora para todas as empresas que estão aqui. Eu quero que, principalmente porque esse livro, ele não é de uma historinha bonita. Não, ele é sobre uso da inteligência artificial na prática. É um dos conceitos maravilhosos que foram criados, principalmente com essa super experiência que o Fábio teve. E eu queria fazer eu me lembrei que eu quero fazer uma provocação para você. O que eu imagino aqui? Eu sou um gestor de empresa, fui um gestor por muito tempo aqui dentro da ViaSoft, e eu vejo que nós, executivos, somos muito esquecidos dentro da empresa, somos muito isolados. Concorda comigo? Sim. Então, que tal se a gente mudasse aquela ideia que você deu aqui e a gente diminuísse a quantidade? E o meu pedido é para que as empresas levem uma quantidade menor para distribuir isso para os executivos, principalmente das empresas e donos das empresas. Você aceitaria que eu me meta na tua atividade? Não tenho nem coragem de não aceitar, né? Senão eu ia aprontar alguma coisa com você Tem depois, um filho, né? Sou CLT, aceito. Como se fosse assim na ViaSoft. Não é, né? Você sabe disso. Então, eu quero fazer uma provocação. Eu quero fazer uma provocação para que as pessoas, de fato, levem esse livro para casa e distribuam para a sua diretoria. O meu pedido é esse. Se eles vão distribuir para toda a empresa, ok. Mas o meu pedido é que, pelo menos, vocês, clientes ViaSoft, levem esse livro e distribuam, dê de presente esse livro para o dono da empresa, o diretor da empresa. Se você é o dono que está aqui, leve. Se você não é, meu pedido é que você leve esse livro e distribua, pelo menos, para os donos. E aí, eu acho que a gente poderia pensar o seguinte: a gente tem uma quantidade bem menor para ativar essa ideia, esse pedido que eu estou fazendo aqui para os clientes ViaSoft. Coisa de 10 unidades, 5 unidades, 15 unidades. Bora lá? Pode ser, sim. 5, 10, 15? Pode ser. Eu tinha uma outra coisa que você colocou de mentoria. Isso, a mentoria. Com a compra dos livros. Você vai querer me matar se eu pedir para incluir também a mentoria, ou você vai... O que você vai fazer? Bora. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Fábio está lá? Fábio, que tal? Vem cá, porque eu vou pedir uma coisa, Fábio. Vocês acreditam que o Fábio não me autografou um livro dele ainda? O que importa é os clientes, né? O Viola que se for, né? Então eu quero um livro aqui, eu quero pedir, na frente você não vai ter como negar, eu quero que você autografe um livro para mim aqui, Fábio. Até porque eu fiz um trabalho para ele, vocês não sabem, assim, quem comprou o livro sabe, mas não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz o prefácio do livro dele. Então eu me acho no direito de ter um livro autografado do Fábio.
Não quero saber se você vai ter que me dar agora, senão nós vamos pro pau. Eu vou te autografar 5 dedos, né? Você viu como é que é o jogo dentro da minha sogra? Não, escutando, falei, vai dar gerda esse negócio, cara. O Viola chamou, já desprevenido. Não, é que eu gosto de fazer confusão. Meu apelido é o senhor Confusão. Até o livro vai bem, mas dei mais a mentoria, pô. Vamos lá. Na mentoria, nós já vamos me dar um livro aqui e eu vou ter a honra de fazer com que o Fábio me autografe esse livro aqui, que esse é para mim. Fazer uma pergunta ali, Viola. Não vou fazer. Quem tem uma caneta aí? Caneta é uma coisa difícil de encontrar nos dias atuais, sabia? Não, eu tenho. Peraí que eu tenho. Na minha mochila tem. Esse livro, de fato, ele é um livro assim, e eu sei porque eu fiz o prefácio e eles me mandaram um resumo do livro. Eu não li o livro, obviamente, mas eu li o resumo dos capítulos para mim poder fazer o prefácio desse livro. E é uma coisa impressionante de fato. Não estou aqui puxando o saco do Fábio, nem preciso disso, e nem ele precisa que eu faça isso por ele. É um livro que é de um fato absurdamente interessante e complicado que aconteceu, e que se transformou numa grande solução usando inteligência artificial, e que inclusive está potencializando o uso da inteligência artificial dentro das nossas soluções. Então o meu pedido para vocês agora eu vou fazer um desafio para as empresas que estão aqui. Quem que vai levar? Porque assim, o livro obviamente tem que ser comprado, também não, né, de graça também aí seria um exagero, né? Mas eu quero fazer um desafio para vocês. Se você é o dono da empresa e puder comprar o livro aqui, compre. E pode ser 5 unidades e presenteie aos seus demais diretores. Se você não é o diretor da empresa, nós temos aqui uma relação de confiança. Leve os livros e distribua, e depois paga lá na frente. Fatura aí, sabe, e se o teu diretor falar assim que não vai pagar, daí a gente assume o prejuízo, tudo bem. Mas esse é o meu pedido para vocês. Então agora eu quero fazer um desafio para vocês. Quem é que vai das empresas de vocês, que daí eu quero que venha aqui na frente comigo, que vai levar 5 livros para distribuir para a sua diretoria? Eu tenho aí alguém que vai me ajudar nessa missão? Tenho? Tem alguém? Muito bem, uma salva de palmas para o Wilson. Quantos livros que você vai levar? Só 5? Você. Preferência. Eu gostaria que levasse mais, mas assim, você que decide. 10 livros, o Wilson. Vem cá. Uma salva de palmas, né, gente? Parabéns. Quem mais que vai? Quantos livros você vai levar? 10 livros. Quem mais que vai levar livros para as suas diretorias? Aí, ó. Agradecido. 5 livros. 5 livros aqui. Quem mais? Pode vir. Eu já vou falar da mentoria. Obrigado, hein? Valeu. Quantos livros? 10 livros. Quantos? 7 livros. 7. Pode ser. O cara me quebrou porque não estava no pacote, mas pode ser 7. 10. 10 livros. 15 livros, olha só. Ô, dona Eliane, você? A Eliane, essa menina aqui, já trabalhou na Velsoft lá um tempo atrás, tá? 12 anos, parabéns. Vai levar, se levou 5, vai levar mais 10. Tudo bom? Como está? 10 livros. 5, tudo bem? Muito obrigado. 5 livros. Gente, uma salva de palmas. Mais alguém? Não, mais alguém? Só um pouquinho antes que a salva de palmas eu vou pedir diferente. Olha lá, ela vai lá para Goiás. 5 livros. Mais alguém? Sabe por que eu fiz esse desafio, gente? Porque esse livro que o Fábio Scabeni escreveu, ele não é um livro exatamente, ele é um manual para você aplicar dentro da sua empresa, literalmente. E por que eu pedi para vocês levarem para suas diretorias? Porque ele é um livro para inspirar os donos das empresas, os diretores da empresa, a utilizar a inteligência artificial. Que é o que nós fazemos aqui na Velsoft. Nós estamos aqui incentivando vocês
a serem usuários de tecnologia, usar bem tecnologia e ter benefícios com essas tecnologias. Isso é a nossa missão aqui. Por isso que eu agradeço demais, e agora eu vou pedir em pé de todos vocês uma salva de palmas para essas pessoas que aceitaram esse desafio. Muito bem, muito obrigado mesmo.